Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, forças espirituais das trevas estão moldando o cenário mundial para o maior engano da história da humanidade. O que você está prestes a descobrir pode abalar suas convicções mais profundas e revelar sinais proféticos que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. O tempo está se esgotando, amados. A cada dia que passa, as profecias bíblicas sobre os últimos tempos se desenrolam com uma precisão assustadora. Você já se perguntou por que o mundo parece estar mergulhando em um caos controlado? Porque vemos uma centralização de poder nunca antes vista na história. Porque tecnologias de controle avançam a passos largos enquanto as liberdades individuais retrocedem silenciosamente. A resposta está nas Escrituras Sagradas, e hoje vamos mergulhar profundamente na revelação mais perturbadora e necessária dos nossos tempos. Vamos descobrir não apenas quem é o Anticristo, mas como ele já está operando nos bastidores do poder mundial, preparando o terreno para sua manifestação final. O apóstolo João, em sua visão apocalíptica na ilha de Patmos, não estava contemplando eventos distantes e desconectados da nossa realidade. Quando ele escreveu no livro de Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. E que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ele estava vislumbrando exatamente os dias em que vivemos. Mas antes de compreendermos plenamente essa marca profética, precisamos voltar às origens. Precisamos entender o padrão bíblico do engano e como Satanás sempre operou através de sistemas e líderes mundiais para se opor ao plano de Deus. Lembram-se de Nabucodonosor, rei da Babilônia? Daniel capítulo 2 nos revela que ele teve um sonho perturbador sobre uma estátua gigantesca. Essa estátua representava os reinos mundiais que se sucederiam até os últimos dias. A cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico de Nabucodonosor. O peito e os braços de prata simbolizavam o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze representavam o Império Grego de Alexandre, o Grande. As pernas de ferro simbolizavam o poderoso Império Romano. Mas é nos pés dessa estátua que encontramos a chave profética para nossos dias. Daniel capítulo 2 versículos 41 a 43 nos diz que os pés eram de ferro misturado com barro. Isso representa um reino dividido, uma mistura instável de força e fraqueza, que tentará se manter unido através de alianças humanas, mas que não conseguirá verdadeira coesão. Não é exatamente isso que vemos hoje no cenário geopolítico mundial? Organizações internacionais tentando unificar nações sob uma única autoridade, tratados econômicos complexos criando dependências mútuas, tecnologias de comunicação interligando o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo, uma instabilidade crescente, conflitos regionais, e uma sensação generalizada de que algo está prestes a desmoronar? O profeta Daniel teve visões ainda mais específicas sobre os últimos tempos. Em Daniel capítulo 7, ele viu 4 bestas saindo do mar, representando os mesmos impérios mundiais, mas desta vez sob a perspectiva espiritual. A 4ª besta era terrível, espantosa e muito forte, com dentes de ferro que despedaçava e pisava aos pés o que sobrava. Mas o mais perturbador é o que Daniel viu emergir dessa 4ª besta. Um chifre pequeno que cresceu entre os outros 10 chifres, arrancando 3 deles pela raiz. Este chifre tinha olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Daniel capítulo 7 versículo 25 nos revela que este chifre falará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Amados, não conseguem ver o paralelo assustador com nossos dias? Vivemos numa era onde líderes mundiais falam palavras grandiosas contra os princípios divinos, onde se tenta sistematicamente mudar as leis morais estabelecidas por Deus, onde os verdadeiros cristãos enfrentam crescente perseguição e marginalização. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, foi ainda mais específico sobre os sinais que precederiam a segunda vinda de Cristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 e 4, ele alerta: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. A apostasia que Paulo menciona não é apenas um afastamento casual da fé.
É uma rebelião organizada e sistemática contra os princípios divinos, um abandono deliberado da verdade bíblica em favor de doutrinas que agradam aos ouvidos carnais. Não é exatamente isso que vemos hoje infiltrado até mesmo em denominações que antes eram bastiones da ortodoxia cristã? Igrejas inteiras abandonando a autoridade das Escrituras em favor de filosofias humanistas. Líderes religiosos reinterpretando passagens claras da Bíblia para se adequarem às tendências culturais. O Evangelho da prosperidade substituindo a mensagem do arrependimento e da cruz. Tudo isso não são coincidências isoladas, mas sinais claros de que estamos vivendo os últimos tempos. Mas Paulo vai além da apostasia religiosa. Ele fala especificamente do homem do pecado, o filho da perdição. Este não é apenas um líder religioso desviado, mas uma figura política e espiritual que se levantará com autoridade mundial, exigindo adoração e obediência absoluta. O apóstolo João, em 1 João capítulo 2 versículo 18, declara: Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é já a última hora. Prestem atenção nessa revelação crucial. João não fala apenas de um anticristo futuro, mas de muitos anticristos que já estavam operando em seu tempo. Isso significa que o espírito do anticristo é uma força contínua ao longo da história, preparando o caminho para a manifestação final do homem da iniquidade. Cada geração de cristãos fiéis tem reconhecido manifestações do espírito anticristão em seus dias. Mas nunca na história da humanidade as condições estiveram tão perfeitamente alinhadas para o cumprimento total das profecias apocalípticas como estão hoje. Vamos analisar as características específicas que a Bíblia atribui ao anticristo e ver como elas se manifestam em nossos dias. Primeiro, Daniel capítulo 8 versículo 25 nos diz que pela sua astúcia fará prosperar o engano na sua mão. O anticristo será um mestre do engano, capaz de convencer multidões de que suas mentiras são verdades. Não é exatamente isso que vemos hoje na era da desinformação controlada? Mídia manipulando narrativas, líderes políticos invertendo verdades básicas, algoritmos de redes sociais criando câmaras de eco que reforçam mentiras até que pareçam verdades absolutas? Segunda característica, Apocalipse capítulo 13 versículo 2 nos revela que o dragão, que é Satanás, dará à besta o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. O anticristo terá autoridade sobrenatural, não apenas política ou econômica, mas espiritual. Já observaram como certos líderes mundiais exercem uma influência que vai muito além de suas qualificações naturais? Como conseguem hipnotizar multidões e criar cultos de personalidade que beiram a adoração? Esta é uma manifestação do poder satânico operando através de instrumentos humanos. Terceira característica crucial. Apocalipse capítulo 13 versículos 5 e 6 nos diz que foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. O anticristo será eloquente, carismático, capaz de convencer através de discursos grandiosos. Mas por trás de toda a sua retórica haverá blasfêmia sistemática contra Deus. Ele não atacará frontalmente a religião, mas a perverterá, misturando verdades parciais com mentiras sedutoras. Quantos líderes mundiais hoje falam de espiritualidade e valores, mas promovem agendas que contradizem diretamente os princípios bíblicos? Quantos usam linguagem religiosa para validar políticas que destroem a família, pervertem a sexualidade e ridicularizam a moralidade cristã? Mas é na questão da marca da besta que encontramos as implicações mais assustadoras para nossos dias. Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17 declaram que a segunda besta fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. E que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Por séculos, cristãos estudiosos das profecias se perguntaram como seria possível implementar um sistema de controle tão total que ninguém pudesse comprar ou vender sem uma marca específica. Como seria possível monitorar e controlar as transações econômicas de bilhões de pessoas simultaneamente? Hoje, essa pergunta não existe mais. Temos a tecnologia não apenas para implementar esse sistema, mas ele já está sendo testado e implementado parcialmente ao redor do mundo. Moedas digitais controladas por bancos centrais, sistemas de crédito social que recompensam comportamentos aprovados pelo Estado e punem dissidências, tecnologias de identificação biométrica que podem ser implantadas sob a pele. Na China, o sistema de crédito social já controla o acesso a transporte, educação,
emprego e até mesmo relacionamentos pessoais baseado na obediência às diretrizes governamentais. Na Suécia e outros países europeus, sociedades sem dinheiro físico estão se tornando realidade, onde cada transação é monitorada e registrada digitalmente. Chips subcutâneos para pagamentos já são realidade em algumas empresas. Aplicativos de saúde que monitoram constantemente nossa localização e comportamento. Sistemas de reconhecimento facial que podem identificar qualquer pessoa em multidões. Inteligência artificial capaz de analisar padrões comportamentais e prever ações futuras. Tudo isso não são avanços tecnológicos neutros. São ferramentas de controle que estão sendo preparadas para o maior sistema de dominação mundial que a humanidade já viu. E o mais assustador é que grande parte da população não apenas aceita essas mudanças, mas as aplaude como progresso e conveniência. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 9 a 12, nos alerta sobre como esse engano será tão profundo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amados, prestem atenção a essa advertência solene. O engano dos últimos tempos será tão sofisticado, tão convincente, que até mesmo os escolhidos estariam em perigo de serem enganados, se isso fosse possível, conforme Jesus alertou em Mateus capítulo 24 versículo 24. O anticristo não aparecerá como um ditador obviamente maléfico. Ele surgirá como um solucionador de problemas, um pacificador, alguém que trará ordem ao caos mundial. Ele prometerá segurança em troca de liberdade, prosperidade em troca de obediência, paz em troca de adoração. Daniel capítulo 9 versículo 27 nos diz que ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esta profecia fala de um período de 7 anos, dividido em 2 metades de 3 anos e meio cada. Na primeira metade, o anticristo parecerá ser a resposta para todos os problemas mundiais. Na segunda metade, ele revelará sua verdadeira natureza e perseguirá violentamente todos os que se recusarem a adorá-lo. Mas aqui está uma verdade que muitos cristãos não compreendem completamente. A igreja verdadeira não passará por essa tribulação final. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, nos revela o mistério do arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento da igreja acontecerá antes do período da grande tribulação, removendo do mundo a presença restraidora do Espírito Santo operando através dos verdadeiros cristãos. É só então que o homem da iniquidade será plenamente revelado. Mas isso não significa que devemos ficar passivos, esperando o arrebatamento acontecer. Pelo contrário, Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo enquanto estamos aqui. Nossa responsabilidade é alertar, ensinar, discipular e preparar quantas almas for possível para o que está por vir. O sinal mais claro de que estamos nos últimos tempos não é apenas o avanço da tecnologia ou a centralização do poder mundial. É o cumprimento simultâneo de múltiplas profecias que por séculos pareciam impossíveis de se realizarem juntas. Israel voltou a ser uma nação em 1948, após quase 2000 anos de dispersão, exatamente como profetizado em Ezequiel capítulo 37. Jerusalém voltou ao controle judaico em 1967, cumprindo as palavras de Jesus em Lucas capítulo 21 versículo 24 sobre os tempos dos gentios se completarem. O conhecimento tem se multiplicado exponencialmente, conforme Daniel capítulo 12 versículo 4 profetizou, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nunca antes na história tantas pessoas correram de uma parte para outra como hoje, com bilhões de viagens aéreas anuais e comunicação instantânea global. A ciência tem se multiplicado numa velocidade que nossos antepassados considerariam impossível. Os sinais nos céus estão se cumprindo. Lucas capítulo 21 versículos 25 e 26 fala de sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas.
Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Eclipses significativos, fenômenos solares incomuns, descobertas astronômicas perturbadoras sobre mudanças em nosso sistema solar, tudo isso tem se intensificado nos últimos anos. A Terra geme com terremotos, furacões e desastres naturais numa frequência e intensidade crescentes. A apostasia religiosa avança rapidamente. Muitas denominações que antes pregavam a Bíblia como palavra de Deus agora a tratam como literatura humana sujeita a reinterpretações culturais. O relativismo moral infectou até mesmo seminários teológicos tradicionais. Mas em meio a todos esses sinais sombrios, há uma esperança gloriosa para aqueles que permanecem fiéis à palavra de Deus. Jesus prometeu em João capítulo 14 versículos 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A questão não é se essas profecias se cumprirão, mas quando. E pelas evidências bíblicas e pelos sinais dos tempos, parece que esse momento está mais próximo do que muitos imaginam. Por isso, amados, o tempo de preparação é agora. Não esperem até que seja tarde demais. Não permitam que o materialismo, o entretenimento vazio e as preocupações deste mundo os distraiam da realidade espiritual que se desenrola ao nosso redor. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Arrependam-se de seus pecados e entreguem suas vidas completamente a Jesus Cristo. Estudem as Escrituras com diligência, não apenas para acumular conhecimento, mas para desenvolver discernimento espiritual que os protegerá dos enganos que estão por vir. Fortaleçam sua fé através da oração constante e da comunhão com outros cristãos verdadeiros. Preparem-se não apenas espiritualmente, mas praticamente, para tempos de dificuldade que podem anteceder o arrebatamento. Mais importante ainda, sejam instrumentos nas mãos de Deus para alcançar outros com a mensagem do Evangelho. Cada alma que vocês ajudarem a encontrar Jesus é uma vitória eterna sobre as forças das trevas que estão se mobilizando para o confronto final. Lembrem-se das palavras de Jesus em João capítulo 16 versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O anticristo pode estar preparando sua manifestação final. Os sistemas de controle mundial podem estar se consolidando. A marca da besta pode estar sendo tecnologicamente preparada. Mas Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário, e sua vitória é completa e final. O futuro não pertence ao reino das trevas, mas ao reino de Deus. O último capítulo da história humana não será escrito pelo anticristo, mas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todos os que colocaram sua confiança nele participarão dessa vitória eterna. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. O tempo é curto, mas a graça de Deus ainda está disponível para todos os que a buscarem com coração sincero. Que o Senhor os abençoe e os guarde até o dia da sua vinda gloriosa.